Denilson, quando que tu percebeu que tu influenciava outras pessoas? E imagino que daí tem dois momentos na tua trajetória, né? Tanto como jogador, porque tu foi exemplo para muitos meninos, muitas meninas que tinham sonho de virar jogador, de mudar a sua vida, como tu fez. E também como comunicador. Cara, eu percebi... E a responsabilidade disso, né? Isso ficou mais aflorado em mim. Eu sempre tive uma conduta tranquila, né? Eu sempre tive muito aflorado em mim os valores que os meus pais me ensinaram dentro de casa. Então, eu sempre fui um cara muito respeitador com as pessoas. Eu sempre tentei ser a pessoa bacana com todo mundo. E isso nunca causou um problema para mim, a questão de ser o exemplo. Apesar de, naquele momento, não achar que eu era exemplo, né? Mas a questão do exemplo ficou mais aflorada em mim depois que eu parei, depois que minha filha começou a ter um entendimento de quem eu era, do que eu representava para a sociedade no modo geral. Vou te dar um exemplo claríssimo, assim. Eu era um cara de contar muitas histórias engraçadas, né? Desde uma balada, desde uma festa, desde fiquei com uma mulher assim e tal, não sei o quê. Quando eu comecei a perceber que a minha filha estava tendo discernimento do que o pai era, do que o pai representava, eu falei, poxa, tem assuntos que já não cabem mais. Sim. Tem histórias que eu contava lá no passado que eram engraçadas, mas para aquele momento que a sociedade vivia, que hoje já não são mais engraçadas. Não é legal mais contar. Mas a minha filha me despertou isso, sem ela saber, obviamente. Se ela ouvir isso, ela vai saber agora. Mas a minha filha despertou isso em mim. Espera aí, Denilson. Tem coisa que já não cabe mais. Sim. Tem coisa que já não... Para esse momento não cabe. Então você vai amadurecendo e vai... Continua a mesma pessoa, tá? Só que tem coisas que não preciso mais contar. Porque eu não quero que a minha filha olhe para o pai com um olhar diferente. Vou te dar um outro exemplo. Esse exemplo já é recente. Não vou citar o nome aqui para não ser antiético. Um jogador de futebol na atividade. Uhum. Saiu uma notícia dele, enfim, alguma notícia que saiu dele. Eu estava dentro do carro, minha filha e o meu filho. Eu tinha ido buscar ele na escola. E aí a minha filha perguntou, pai, fulano de tal de novo fez não sei o quê. Né? Aí eu olhei no retrovisor, falei, putz, né? Falei... Será, filha, se é verdade? Porque às vezes as coisas saem na internet também e tal. Deu uma desconversada. Sim. Minha filha chama Maria Eduarda. Aí eu falei, tá, mas e se fosse seu pai? Sim. Eu falei pra ela. Falei, pai, mas e se fosse seu pai? Ela virou pra mim assim, de supetão, rápido. Falou, deixaria de ser meu pai. Pô, aquilo entrou no meu coração como uma flecha, irmão. Pesado, né? Pra quem é pai, cara, de menino... Meu amor. Deixaria de ser o meu pai. Falei, por quê? Falou, porque tá muito errado isso. Então é esse discernimento que a minha filha já tá tendo. Então mais um gatilho que despertou em mim de falar, é o caminho que eu tomei lá atrás, a decisão de algumas coisas que não cabem mais, foi correta. Entendeu? Então a questão do ser o exemplo... indiretamente eu já sou exemplo desde os meus 16 anos. Eu estava falando, desculpa eu estar me alongando muito, tá? Não, tá ótimo. O tempo é teu. Tava conversando ali e aí eu lembrei de uma história, de uma pergunta que me fizeram há muitos anos, que eu não lembro se foi numa entrevista ou num bate-papo, Marcos, me falaram assim, quanto tempo faz, mano, que você não entra num lugar e não é reconhecido? E eu parei 30 segundos lá. Falei, caramba. Pô, me profissionalizei com 16, eu tô com 46. Pô, estamos falando do quê? 30 anos. 30 anos. Falei, mano, tem 30 anos que eu não entro num lugar e que as pessoas não saibam quem eu sou. Forte isso, né? Sim. Pesado isso, eu fiquei pensando, né? Então, já lá com 16, Cris, eu já tava sendo exemplo para alguém. Mesmo eu sem saber que eu tava sendo exemplo para alguém. Hoje eu sei. E hoje eu tento levar a minha vida... E tento ser o espelho para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, não sei. Bacana. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, pô, esse cara tá deixando um legado interessante pra gente, né? Pra essa geração que tá vindo, né? Eu acho que isso é o mais legal, assim, da minha trajetória. Sabe, posso fazer uma contribuição aqui, claro, cara? Mas é só uma constatação, na verdade. Senta-se em casa, Marquinhos. Obrigado.
Mas Fique à vontade. Quanto à fala, Denilson, só comprova uma Faz coisa que eu de sei há conta que o muito evento tempo. é teu. A gente só percebe o significado da palavra admiração quando a gente se torna pai. Foi uma coisa... Cara, desde muito cedo, assim, eu tinha duas coisas na minha vida que eu queria. Construir algum legado e ser pai. Eu fui com 26 anos pai da Helena. E isso quando tu traz, cara, tipo assim... É que a admiração pra alguém que é uma celebridade, é difícil tu entender o teu impacto olhando a televisão versus ele que tá vivendo aquele momento. Porque Sim. tu não consegue te colocar do lado do Lion. É muito distante. Agora, quando tu é pai e a tua filha olha pra ti, cara, isso tem um peso. E tem uma parada que eu gosto muito de trazer, cara, que... Como é fácil a gente ser um cara mais legal, né? Não é tão difícil. Tu te torna pai, tu recebe um HD de computador vazio. E aí tu diz assim, pô, tudo que eu fizer com esse HD, eu vou transformar na próxima geração de pessoas que vão habitar esse mundão. Sim. A gente pode fazer uma parada muito legal, que é tirar tudo aquilo que o mundo fez com a gente de ruim e inserir só nesse HDzinho a parada boa. Exato. E aí, quando tu traz esse exemplo, é tua filha te olhando e é admiração na prática. Seria meu pai. Falei, aí pesa. Pesa pra caramba. Eu falei, oxe. Aí eu contei pra minha esposa, ela falou, vai? Vai, mozão, vai, tá vendo? Aí eu brinco, né? Falei, eu tinha só você pra fazer ficar me ligando, pegando no meu pé, não sei, agora tá a Maria Eduarda. Eu viajo, eu saio de São Paulo, a Maria Eduarda é a primeira a me ligar. E aí, pai? Tudo bem, pai? Tá onde, pai? Tá não sei o quê. Tua mãe não me ligou ainda, filha. Desse jeito, assim, eu tenho um relacionamento com... Eu tenho um relacionamento, assim, é legal isso, porque, assim, quando eu troco ideia, assim, por exemplo, eu não me acho palestrante, sabe? Eu subo, conto a minha história e tal, uma história real, mas eu não me sinto um palestrante, assim. Mas eu gosto de ter um privilégio, né, de poder contar a minha história e dividir a minha trajetória, assim. E é importante falar no mundo de hoje, muito na linha do que o Marcos está falando, dessa questão familiar e de admiração e tal, essa admiração acontecer primeiro dentro da sua casa, sabe? Então eu falei aqui em algum momento do meu pai, obviamente eu incluo a minha mãe também, que, porra, minha mãe foi uma guerreira durante muito tempo, assim, minha mãe trabalhou de empregada doméstica, cara, muito tempo, assim, e um primeiro prazer que eu tive, que o futebol me proporcionou, foi chegar no meu pai e na minha mãe e falar assim, deu, já era. Parou, pai, não precisa trabalhar mais não, mãe, não vai trabalhar na casa dos outros aí também, acabou, sabe? Aí hoje eu tenho, duas funcionárias, e uma das minhas funcionárias, por exemplo, tem o Pedro, que é o filho, moleque. E aí o moleque vai em casa, eu falo, videogame tá ali, a bike tá ali, não sei o quê, por quê? Porque quando eu ia com a minha mãe na casa que ela trabalhava, era sentar num sofá, ficar quietinho. Filho, não mexe em nada, pelo amor de Deus. Sim. E eu sentava no sofá e ficava o dia inteiro, irmão, olhando a televisão. Sabe assim? Então hoje, quando eu vejo o Pedro, que é o filho da minha funcionária da Josi, em casa, eu falo, filho, pinta no lixo, hein? Sabe? Então, assim, eu tive o prazer de proporcionar. E hoje, já são quase 14 sem jogar, 15 sem jogar futebol. Então, tudo que eu construí como atleta, tudo que eu estou construindo, ainda eu estou em construção ainda, nessa nova função, enfim, comunicador e tudo mais. Eu tenho, muito orgulho, perdão a palavra, mas eu tenho muito orgulho de hoje eu ter meus pais em vida e cuidar deles, sabe? Sim. Hoje meu pai e minha mãe, eu falo para eles, cara, não se preocupe em nada, vai só molha as plantas, sabe? Que isso é o valor que eles me ensinaram e eu sempre falo para eles, enquanto eu puder fazer por eles, eu vou fazer até a hora que der para fazer. E eu faço por eles, faço pelo meu irmão, faço pela minha irmã. Mas você não tem a obrigação de fazer pelo teu irmão, pela tua irmã. Mas são aqueles valores que meus pais plantaram lá atrás. Que as filhas vão fazer no futuro. E aí eu falo, o que eu tô tentando passar dentro desse mundo louco que vivemos, comunicação, toda a informação vindo rápido demais, eu tô tentando colocar dentro do meu lar, da minha casa, com meu filho e minha esposa. A gente tem uma virtude que temos, e Deus foi generoso comigo nesse sentido, que colocou uma companheira do meu lado, que ela vem também com as mesmas origens, assim, sabe? Do perrengue. Sim. Então a gente tem a mesma linha de educação, assim. Então não é uma mulher que eu conheci já, bem de vida. Não, ela veio também da raiz. Construiu juntos. Sim. Então fica fácil, não é fácil,
pai, todo mundo busca pai, fácil não é, você educar, mas ajuda. Sim. Os dois estarem alinhados com a educação, assim. Então, os valores que eu estou tentando pregar junto com a minha esposa, com os meus filhos, são aqueles que tanto eu quanto ela aprendemos lá na nossa infância com os nossos pais. Então, essa admiração que o Marcos fala, ela tem que ter, você precisa ter primeiro dentro da tua casa. Sim. Quando você consegue ter essa admiração dentro da tua casa, você vai olhar para alguma celebridade, para algum atleta, para algum jogador, vai ter essa admiração. Mas é só essa admiração, porque às vezes você pode se decepcionar. Sim. O Marcos poderia ter me conhecido hoje pessoalmente e podia ter falado, putz, né? Ou a Cris, ou até mesmo você lá, putz, eu tinha uma imagem do Denilson, puta, que decepção. Como eu já tive. Sim. Eu também já admirei gente e admiro gente. Sim. Mas já encontrei com gente. Putz, caramba, pô, achei que era... E você perde esse encanto, entendeu? Então eu não quero, de verdade, que as pessoas percam esse encanto com o que eu construí, sabe? Então eu tento fazer de tudo para que a pessoa, quando tenha 5 segundos, 10 segundos comigo, que eles não esqueçam desses 10 nem 5 segundos que estiveram comigo, que é essa foto, sabe? Sim. Dena, podemos tirar foto? Claro, pronto. É demais. Estou te falando de 5 segundos, então esses 5 segundos pode ficar eternizado na cabeça da pessoa.